Olá, meu caro, olá, minha cara. Nós vamos dar aí prosseguimento ao nosso estudo sobre o Segundo Reinado. De maneira bem rápida, bem sucinta, nós vamos trabalhar agora a crise do Segundo Reinado, tá bom? Então, alguns fatores que vão promover aí a famosa crise do Segundo Reinado, né, e a proclamação da República, tá bom? Então, de maneira bem rápida, nós vamos tratar cada uma dessas questões. Então, nenhuma delas separadamente ajuda-nos a entender a queda do Segundo Reinado, tá bom? Basicamente, nós temos aí uma confluência de todos esses fatores, obviamente todos muito conectados, né, no período, que nós usamos aqui desmembrando essas partes basicamente para que a gente possa entendê-las melhor. Então, a primeira questão, a chamada questão religiosa, vai ser aí o rompimento de Dom Pedro II com a Igreja Católica. Então, sucintamente, nós temos aí durante tanto o primeiro quanto o segundo reinado a questão do padroado, não é? Ou seja, a Igreja Católica submissa aí ao Estado. Dom Pedro pagava salários de padres, bispos e por aí vai. Não é? Ao mesmo tempo, devido aos movimentos nacionalistas e de unificação, como nós temos na Itália, o Papa, devido à participação da maçonaria neste processo, ele acaba por lançar documentos proibindo a participação de líderes maçônicos nos cargos da igreja, tá bom? E aí nós temos funcionários do Estado, o próprio Dom Pedro como maçom, e nós temos aí um problema nesse sentido. Dom Pedro acaba não aceitando as normas vindas de Roma, ele podia fazer isso de acordo com a Constituição, tá? Ele acaba não aceitando, a maioria do clero apoia Dom Pedro de maneira geral, né? Só que nós temos aí alguns bispos que não aceitam as prerrogativas de Dom Pedro e, ao mesmo tempo, eles vão ser presos e condenados a trabalhos forçados, tá bom? Isso gera uma insatisfação, obviamente, da igreja para com Dom Pedro, tá? Posteriormente, depois de alguns anos, esses bispos serão soltos, tá? Mas isso gera aí já rumores de que a igreja já não quer mais estar submissa ao Estado e, ao mesmo tempo, quer promover a sua separação. Um dos alicerces do Estado brasileiro, a sua união com a igreja, então fica aí estremecida, tá bom? É só você lembrar daquilo que nós já discutimos em sala de aula. Ao mesmo tempo, nós temos aí uma questão muito importante, que é a questão militar, né? Aí se nós formos pensar as Forças Armadas, um poderoso braço de ação do Estado, com uma participação efetiva na Guerra do Paraguai, voltando da Guerra do Paraguai já reestruturados, organizados, e voltando também com ideias agora republicanas, abolicionistas, querendo interferir também no cenário nacional, uma vez que eles já sabiam e já se mostravam de extrema influência pro país, tá? De maneira muito geral, gente, o exército brasileiro cuidava das áreas fronteiriças, tanto é que se envolveu na Guerra do Paraguai, ao mesmo tempo em que a Guarda Nacional, criada aí durante o período regencial, ela cuidava das questões mais internas do Brasil, tá bom? Mas o rompimento, o estremecimento das questões militares com Dom Pedro vão se dar aí em alguns episódios, tá? Com alguns oficiais do Exército, que vão manifestar-se politicamente no Brasil nesse momento, tá bom? Seja por questões de aumento de arrecadação do chamado Montepio Militar, né? Ou seja, aumentar a arrecadação para a aposentadoria desses oficiais, seja pela questão abolicionista que envolveu um jangadeiro no Nordeste, no Ceará, tá? Seja por questões, inclusive, de corrupção nos quadros do Exército. Esses oficiais envolvidos nessas questões vão se manifestar e, ao mesmo tempo, haverá uma repreensão do governo brasileiro que impedia a manifestação destes militares, tá? Com isso, nós vamos ter o início de um rompimento, inclusive Deodoro da Fonseca lançando o Manifesto de Defesa da Honra Militar, questionando, inclusive, o fato dos oficiais não poderem se manifestar na vida pública brasileira, tá bom? Então nós já temos aí um estremecimento que vai ser reforçado também, por exemplo, pela questão abolicionista, onde muitos oficiais vão aderir às causas abolicionistas, muitas vezes não vão obedecer ordens
para que possa caçar escravos, não é? Então nós vamos ter aí também o exército envolvido nas questões abolicionistas. Por falar do abolicionismo, ele está relacionado aí, por exemplo, com a Lei Eusébio de Queiroz, né, com a abolição do tráfico negreiro interoceânico, o que vai ganhar força posteriormente com mais algumas medidas protelatórias em relação ao fim da escravidão no Brasil, tá? Nós temos aí leis protelatórias como a lei do sexagenário e a lei do ventre livre. Uma dizia basicamente que a lei do sexagenário, que idosos a partir de uma certa idade não poderiam mais, seriam trabalhadores livres, tá? E a outra concedia aos escravos nascidos, aos filhos de escravos nascidos a partir da determinada data da lei, né, a liberdade a partir de determinado período, tá bom? Então essas leis tentam retardar o processo abolicionista. É uma forma também de você acalmar o movimento abolicionista, tá bom? Momentaneamente, porque eles reivindicavam aí a abolição da escravatura, de maneira muito geral, e por aí vai, tá? Além disso, com a abolição da escravatura, né, no dia 13 de maio de 88, nós temos aí um grupo de latifundiários que não vão ter o seu dinheiro ressarcido, por exemplo, e aí eles vão voltar-se para o lado dos republicanos. Então aqui nós já entramos nas questões políticas, tá bom? Nesse sentido, nós temos aí o crescimento do movimento republicano no Brasil, a partir da década de 70 do século XIX, tá bom? Esse movimento republicano ele vai ganhar força, embora ainda um pouco de maneira muito pequena, muito incipiente, mas ele vai crescendo as suas manifestações. Muitos quadros do Exército vão aderir a essa causa, tá bom? Mas aqui cabe fazer uma distinção entre os chamados republicanos históricos, que são esses republicanos desde a década de 70, mais ou menos, tá? Os republicanos positivistas, alicerçados aí nos militares, tá? Que queriam uma espécie de uma república positivista, né? Alicerçados nas ideias do Augusto Comte, vindas da Europa e adentraram aí o exército. E nós temos também esses republicanos, donos de escravos, e agora ex-escravos com a abolição da escravidão, que são também chamados de os republicanos do 14 de maio. Tá? Eles somam-se na causa republicana, mas são tendências diferentes de concepção de republicanismo. Tá certo? Então, a partir daí, nós temos a confluência dessas quatro questões, somando-se ao fato também, dentro da questão abolicionista, já nós temos uma mudança do cenário brasileiro com a imigração, né? Já discutimos sobre a imigração do sistema de parceria, depois a imigração subvencionada, né? Então nós temos todos esses cenários dentro aqui do Brasil, o que vai culminar aí em fortes pressões para a destituição de Dom Pedro II. Tá? Então, só para reforçar aí que nós já discutimos em sala, né? Este corpo de militares, então, vão destituir Dom Pedro II, ele vai acabar sendo exilado no Brasil, fora do Brasil, né? E nós temos, a partir de 1889, a proclamação da República. Tá bom? Com isso, nós deixamos o segundo reinado e vamos começar a tratar, a partir do nosso próximo módulo, da República da Espada, e a partir da chamada República da Espada, e a partir daí da República Velha. Então, para a gente guardar aí, fazer uma revisão, nós temos a questão religiosa envolvendo a igreja, a questão militar envolvendo as Forças Armadas, vindas da Guerra do Paraguai, com questões abolicionistas, republicanas, a questão política, o desenvolvimento do movimento republicano, de uma elite brasileira agora que quer ter maior participação no cenário nacional e aí vê no movimento republicano um caminho para que possa desenvolver aí os seus interesses, tá bom? Essa elite mais ligada ao café, por exemplo, tá? E aqui nós temos a influência do café nesse cenário também, se opõe a uma elite mais atrasada do Brasil, vamos chamar assim, por exemplo, ligada ao Vale do Paraíba e ao Nordeste brasileiro, tá bom? Isso, obviamente, não estamos ressaltando aqui as exceções dessas questões, tá? Só em amplo aspecto. E, por último, nós temos aí o abolicionismo, tá bom? Então, esses fatores vão se somar para
para a proclamação da República, tá bom? Proclamação essa da República que não tem um caráter popular, vamos ressaltar isso, nós já conversamos sobre isso. Ao mesmo tempo, é que você pode encontrar na literatura brasileira, que é riquíssima, elementos que vão te ajudar a compreender a proclamação da República, por exemplo, em Machado de Assis, no Lima Barreto, tá? Dei uma olhadinha também, se você tiver um tempinho, nesses autores, em alguns desses seus escritos, que vão ajudar a compreender do ponto de vista cultural o projeto republicano brasileiro. Tudo bem? Então até uma próxima, gente. Um abraço.